Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Brilhante e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de redação do Enem. Como vocês já devem ter percebido, a aula de hoje será focada na introdução. Quais são os elementos que vão compor a introdução e que ajudarão vocês a iniciar o seu texto dissertativo argumentativo? Essas e outras questões serão respondidas ao longo dos 2 vídeos dessa aula. Na aula de hoje apresentarei algumas dicas que vocês poderão utilizar quando forem criar as suas introduções. Também discutiremos quais elementos constituem a introdução e quais os tipos de contextos que vocês poderão utilizar para iniciar a introdução e mostrar repertório. Como criar uma ótima introdução? É importante lembrar que escrever a introdução não é o primeiro passo na hora de fazer a redação. Primeiro, você precisa ler com cuidado a proposta da redação, os textos de apoio, para depois começar a pensar na estrutura do seu texto, definindo a sua tese e os argumentos que serão trabalhados nos parágrafos de desenvolvimento. O principal objetivo da introdução é mostrar para a banca que você reconheceu o tema e vai saber como abordá-lo. Com a estrutura pronta, aí sim você examina o seu repertório e decide qual vai ser a melhor forma de fazer a introdução da sua redação. Além de ser a porta de entrada do texto, é na introdução que você irá delimitar o que você falará no decorrer da sua redação, porque é nela que se revela o projeto do texto, É nela que você vai demonstrar o planejamento, uma organização, Demonstrando assim uma linearidade na sua redação. Também é na introdução que você vai exibir o seu repertório que foi adquirido ao longo dos seus estudos. Por isso é importante lembrar que toda introdução do texto dissertativo argumentativo precisa ter 3 elementos: contexto, tema e tese. Geralmente eles são dispostos nessa ordem: primeiro o contexto, depois o tema e, em terceiro lugar, a tese. Vamos falar agora sobre o contexto. Para iniciar a introdução da redação, você precisa fazer uma contextualização, trazendo um assunto que é mais amplo que o tema proposto na redação, mas que se relaciona com aquele tema. Por isso que é nesse momento que você vai demonstrar o seu repertório, certo? Porque esse assunto que vai ser mais amplo, você pode ter retirado de um livro que você leu, de uma série ou filme que você assistiu, de uma notícia. Existem diversos tipos de contextos, como por exemplo a citação, a contextualização, o questionamento, e a gente vai discutir um pouco mais sobre os contextos mais na frente, certo? Em seguida, você deve demonstrar como o contexto vai te levar ao tema. O tema é o que vai tratar o enunciado da proposta da redação. É preciso que você mencione todos os elementos de relevância naquela proposta, certo? Que vão compor aquele tema, sempre se utilizando da paráfrase, ou seja, você vai falar sobre aquele tema, mas com suas palavras. Por exemplo, a gente tem o tema da redação de 2020, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Os 3 elementos desse tema são o estigma, doenças mentais e na sociedade brasileira. Todos esses elementos deverão ser mencionados quando você for falar sobre o tema, que vai vir logo após o contexto. E por fim, a gente tem a tese. É na tese que você manifestará o seu posicionamento. Você não deve apenas citar que o problema existe, que ele é recorrente, mas sim dar a sua opinião sobre ele, defendendo assim o seu ponto de vista, sobre aquele determinado assunto. Por isso, ao ler a proposta de redação, você deve se perguntar o que você acha sobre aquele assunto, E por que você acha aquilo? As respostas dessas perguntas que lhe darão ideias para uma problematização do tema, E, consequentemente, te ajudarão na construção dos seus argumentos quando você for fazer o desenvolvimento. Bom, pessoal, eu trouxe esse exemplo para que vocês possam visualizar como é que estão dispostos esses elementos, certo? Essa introdução ela foi retirada de uma redação de 2018, que o tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Vamos ler? As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, TICs. Bom, como vocês podem ter percebido, essa primeira parte se trata do contexto, E é um contexto não ficcional, porque está falando sobre avanços científicos, Que o autor dessa redação pode ter tido conhecimento através da leitura de artigos ou de notícias, certo? Mas vocês podem perceber que ele não está falando exatamente sobre o tema. E isso ele vai fazer agora. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento,
por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no começo dessa parte verde que foi selecionado para o tema, nessa primeira frase que vai se iniciar. Nesse sentido, tal panorama promoveu. Porque o objetivo dessa frase é justamente relacionar o contexto com o tema. Então é super importante que vocês façam isso, para mostrar justamente a coesão no texto. Agora a gente pode focar no tema. Ou seja, aqui ele vai falar sobre o tema da redação, mas ele vai se utilizar das suas próprias palavras, principalmente nessa parte aqui, ó, manipulação comportamental via dados digitais. E depois a gente vai ter a tese. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Como vocês podem observar, nessa tese ele vai destacar duas consequências da problemática da manipulação feita pelo controle de dados da internet, que a primeira é a perda de autonomia de pensamento e a segunda a sabotagem dos processos políticos democráticos. Agora vamos falar um pouco sobre os contextos. Há diversas formas que vocês podem iniciar o seu texto. A escolha desses assuntos vai ser feita a partir do tema proposto da redação. Então eu vou dar dicas para vocês de como contextualizar aquele tema. Primeiro, você pode fazer um resgate histórico, ou seja, você pode mencionar um fato que foi importante na nossa história e que tenha relação com o tema proposto. Por exemplo, nessa introdução, o tema era intolerância religiosa. E qual foi o resgate histórico que a pessoa que escreveu essa redação fez? Ela lembrou dos tribunais de Santo Ofício que aconteceram na Idade Média. A narração não ficcional é quando você vai falar sobre um assunto que ele de fato aconteceu e que ele pode ser comprovado, certo? Por exemplo, você assistiu a uma reportagem no jornal, né, e lembrou dessa reportagem assim que leu o tema proposto da redação. Então, você pode mencionar essa reportagem, porque é algo que pode ser comprovado, certo? Então, nesse caso aqui, também vai falar sobre a intolerância religiosa e vai falar sobre uma reportagem demonstrando a intolerância religiosa no contexto da realidade. Depois a gente vai ter a narração ficcional, que é aquela que você vai retirar de um livro, de uma série, de um filme. Por exemplo, nessa introdução, o tema era o sistema carcerário. Então, a pessoa que escreveu essa introdução, ela já lembrou de uma série que se chama Orange is the New Black, que também trata sobre o sistema carcerário. Então, ela utilizou esse assunto, né, esse contexto da série, para abordar o tema dela na redação. Outro exemplo de contexto é a citação, que é um dos exemplos mais conhecidos, né, que as pessoas mais utilizam quando elas vão escrever as suas introduções. E vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, abre aspas, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Fecha aspas. Então, pessoal, há duas formas de você fazer uma citação direta e uma citação indireta. Esse exemplo que a gente tem aqui é uma citação direta, porque está falando exatamente as palavras que foram ditas pelo Paulo Freire. Então, tudo que ele falou tem que ficar entre aspas. Agora, caso você não lembre exatamente o que a pessoa falou, você só consegue falar com as suas palavras, e aí você vai fazer uma citação indireta, então não precisa a utilização das aspas, certo? Depois a gente vai ter a comparação, quando você vai comparar países, cidades, civilizações, épocas, né? Fica ao seu critério o que você prefere comparar. O tema dessa introdução é a economia, então a pessoa que escreveu essa introdução ela vai falar sobre as economias de alguns países e comparar elas com o Brasil. Depois a gente vai ter a contextualização, que geralmente dá um panorama da situação atual, certo? Nesse caso, a situação atual no Brasil sobre a violência contra a mulher. É importante que você apresente dados estatísticos e também traga informações que sejam confiáveis, né? Informações que possam ser verificadas. Né? Por exemplo, aqui está usando o mapa da violência de 2012, ou seja, tem essa estatística, né, desse aumento que pode sim ser comprovada através do mapa da violência. O questionamento é quando você inicia a sua introdução fazendo uma pergunta. Por exemplo, nesse caso aqui, qual é o questionamento? Será que o Brasil está caminhando para melhorar a qualidade de vida da sua população? Então, é importante lembrar que quando você vai fazer um questionamento, o importante é levantar discussões, né? E o interesse sobre o tema que vai ser desenvolvido. Por isso que você necessita
responder esse questionamento ao longo do texto. Então, é importante que você faça um questionamento específico, não um questionamento muito amplo, você vai ter mais facilidade para responder ao longo do texto. Por fim, a conceituação é onde você vai explicar um conceito que seja central para o tema proposto. Nesse caso, além de você apresentar esse conceito, você deve mostrar por que essa conceituação ela vai ser importante para o tema que está sendo abordado. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre como fazer uma introdução no Enem. Bons estudos e até a próxima aula! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Brilhante e sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Redação do Enem. Nesse vídeo daremos continuidade ao assunto que discutimos no vídeo passado, que era a introdução. Na aula de hoje discutiremos sobre a tese e também faremos a análise de algumas introduções de redações nota 1000 no Enem. Bom pessoal, a tese é uma das partes mais importantes do texto dissertativo. É na tese que você vai demonstrar um posicionamento crítico, porque é nela que você irá expor a sua opinião, o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Então é importante que quando você for fazer essa exposição, que você se apoie em outras ideias que não sejam somente no senso comum. É na tese que você fará um recorte da realidade, a observar e questionar um fenômeno que foi apresentado na proposta da redação. E é nessa tese que você indicará logo na introdução o que você vai expor nos parágrafos do desenvolvimento. A função da tese é de persuadir o leitor dos seus argumentos. Então, você tem que fazer o leitor acreditar naquilo que você vai falar. Por isso é necessário que você reflita sobre os argumentos que você irá utilizar, certo? Se eles são consistentes, se eles são suficientes para fundamentar a sua tese. Ela tem que ser defendida de forma impessoal. Vocês não podem utilizar expressões como eu acho, eu penso, eu acredito. Você vai estar defendendo sim o seu ponto de vista, o seu posicionamento crítico, mas você tem que falar de uma forma como se você estivesse expondo um fato, uma verdade. A fim de definir qual será a sua tese, assim que você ler a proposta de redação, você tem que pensar o que eu acho sobre esse assunto, o que eu acho sobre esse tema, Partindo da resposta dessa pergunta, você vai conseguir formular o objetivo do seu texto, ou seja, a sua tese. E aí você vai fazer uma segunda pergunta. Por que eu acho isso? Por que eu tenho essas ideias acerca desse tema? Então, a partir da resposta dessa segunda pergunta, você irá formular ideias e vai explicar melhor essas ideias nos parágrafos do desenvolvimento. Esse porquê ele vai ser a sua argumentação. Então, como falar de um problema? Como a gente viu no exemplo do vídeo anterior, aquele trecho da introdução foi escrito utilizando duas consequências, Então fica ao seu critério. Você pode falar sobre causas, você pode falar sobre consequências, você pode falar sobre uma causa e uma consequência. Geralmente são dois tópicos, Porque você vai separar um parágrafo para cada tópico da tese para você desenvolver. Então você pode falar sobre aspectos positivos e negativos, você pode enumerar tópicos e depois retomá-los no desenvolvimento, Só que é importante lembrar que tudo que você falar na tese, você vai precisar desenvolver na parte do desenvolvimento. Se você se utilizou dessas ideias para a tese, então você vai ter que explanar cada uma delas no desenvolvimento, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer algumas análises de introduções de redações nota 1000 do Enem. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma redação de 2017, que o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Vamos dar uma lida? Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingiu o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Como vocês podem ter percebido, essa primeira parte é um contexto, E só através desse contexto não dá para você associar com o tema, Mas o que tem a ver essa questão da mitologia grega com o tema, A gente vai entender um pouco mais na frente. Mas primeiro a gente tem que entender o quê? Qual é o tipo de contexto, Primeiramente, vocês podem pensar que esse contexto ele pode ser um resgate histórico,
das aulas sobre mitologia grega, sobre a cultura grega, né? Ou também pode ser uma narração ficcional, né? Essa história ela pode estar contida num livro, faz parte do repertório. Então, quais são os repertórios dessa pessoa? As aulas de história, né? Narrativas ficcionais. Vamos passar do contexto agora para o tema. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras às quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade, né? Essa parte em verde, vocês podem perceber que vai tratar do tema. Essa frase que vai fazer uma correlação do contexto com o tema. Porque se a gente lesse só esse contexto, a gente não entenderia por que ele foi aplicado nessa introdução, né? Para esse tema em específico. Mas a pessoa que escreveu essa introdução, ela fez questão de fazer uma frase que relacionasse contexto com o tema. No finalzinho aqui, ó, então aqui está fazendo referência ao nosso tema. E por fim, a gente vai ter a tese. Ela vai ser listada por duas causas: a negligência governamental e também o preconceito da sociedade. Então aqui ela está apresentando as duas ideias que ela vai desenvolver posteriormente. Bom, nessa última redação que a gente vai analisar vai ser a redação de 2019, né, sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos ler aqui a nossa introdução. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Essa parte do contexto, vocês podem perceber que está tratando de uma narração ficcional, porque vai falar sobre o filme Cine Hollywood, né? Então, o autor dessa introdução assistiu esse filme e o associou com esse tema. Tem como repertório, né, esse filme. Indo agora para o tema. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Ou seja, está associando, né, a história fictícia que foi apresentada no filme com a realidade no Brasil. Ou seja, está fazendo a relação do contexto apresentado com o tema da nossa redação. Então, vai mencionar os principais elementos, né, que compõem o tema da redação, né? Questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você mencionar o tema é justamente para deixar claro que você compreendeu aquela proposta e que a sua introdução está sim relacionada a ela. Então, vamos ler aqui a tese. Assim, é lícito afirmar que Vamos ler aqui a tese. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, aqui na tese, ele vai listar duas causas que vão contribuir para esse cenário negativo, que vai ser, primeiro, a postura do Estado e, em segundo lugar, a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Então, está levantando duas causas, né, que levam à não democratização do acesso ao cinema no Brasil e que vai ser discutido posteriormente nos parágrafos argumentativos. Bom, gente, o que a gente pode tirar, né, dessas análises? O que a gente pode entender do uso desses elementos, né, na nossa introdução? A gente pode entender que o nosso texto ele vai se iniciar de uma forma ampla, né, uma forma que vai sim ter um contexto, né, um contexto em específico, mas que esse contexto ele abrange muitas coisas, certo? E aí, depois desse contexto apresentado, ele vai focar nas temáticas apresentadas. Então, deixou de ser amplo, foi ficando mais específico, que diz respeito a como aquele contexto ele vai se referir àquelas temáticas, certo? E depois a gente vai passar para o posicionamento do autor da redação, né? O que ele vai falar a partir da sua opinião, a partir do seu ponto de vista sobre aquelas temáticas. Então, vocês podem perceber um afunilamento, né, das informações, de um conceito mais amplo até um mais específico. Tudo isso na introdução. Bom, pessoal,
3 pontos aqui que eu espero que vocês não esqueçam quando vocês forem fazer as introduções de vocês, né? Primeiro, preste atenção no tamanho da sua introdução. Geralmente as introduções elas têm cerca de 6 ou 7 linhas. Lembram que eu falei? Planejem, né? Organizem, para que as informações sejam bem distribuídas e relevantes para o seu texto. Em segundo lugar, não se esqueça daqueles 3 elementos que eu falei para vocês: contexto, tema, tese. Vocês viram a importância desses elementos na formação da introdução, né? Como a introdução ela fica mais rica, mais organizada. Em terceiro lugar, seja claro e breve. Façam orações curtas, né? Não precisam orações muito complexas. É importante que as frases tenham coesão entre elas, né? Que elas vão se relacionando ao longo do parágrafo. Por isso, o uso de conectivos. São diversos conectivos que vocês podem utilizar e conseguir ter essa coesão entre as frases. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de introdução. Não se esqueçam de fazer a atividade, certo? Que a gente vai disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida, podem perguntar. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!